10h30 da noite, um tema palpitante, né? Palpitante mesmo. Todos os tempos são muito palpitantes. E aqui a gente não vai deixar ninguém em cima do muro, porque você vai ter que tomar um partido, mesmo que esse partido esteja inteiro. Então vamos introduzir com forte penetração o assunto de hoje. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da ratificação do acordo entre Brasil e Vaticano, assinado em novembro de 2008 pelo presidente Lula e o Papa Bento XVI. Além de prever a manutenção de bens culturais da Igreja Católica com recursos do Estado, o acordo prevê, entre outras coisas, a instituição do ensino religioso em escolas públicas. A disciplina seria facultativa, ou seja, o aluno não é obrigado a assistir à aula. Mesmo assim, setores da sociedade criticam o acordo, principalmente porque o Brasil é um Estado laico que não prega nenhuma religião. Afinal, religião se aprende em casa ou na escola? Realmente o tema é bastante interessante, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou introduzir a nossa bancada de hoje. À esquerda aqui, Salomão Ximenes, advogado da ONG Ação Educativa, certo? Ali na direita, Frei Elvésio, Arquidiocese de São Paulo. Mônaco. Para quem não está com acento, para mim Mas você é que é Mônaco. É o Mônaco. É um dos fundadores da Vineyard, é isso? Vineyard. Igreja Alternativa. São Paulo. Até hoje, Igreja Independente Alternativa. Pô, legal. Cola lá. Tá rolando, né? Você foi... Sim, claro. Bruna Biancardi, certo? Estudante, frequenta aula de religião. Roberto Leão, presidente do CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E Chico Cedrez, diretor educacional do Colégio Arquidiocesano, formado em ensino religioso. Bom, tá legal, né? Situação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena introdução, um briefing, diria eu, assim. Vamos começar com o nosso querido Frei Elvésio. Eu queria que o senhor se apresentasse através de uma resposta da minha primeira pergunta. Pô, já que vai ensinar alguma coisa desse teor, não seria mais amplo colocar no cardápio, ao invés de religião, filosofia, por exemplo? Eu acho que a filosofia ela está tendo uma ascensão, se eu assim posso dizer, dentro do ensino na escola pública, não é? Uhum. Eu acredito até que falta a gente rever, se eu posso aqui já dar uma chancezinha aí à filosofia, porque como padre também a gente tem esse ensaio do ensino de filosofia, não é? Eu acredito que a filosofia ela possa, de fato, ser ensinada também na escola pública. Entretanto, a filosofia ela pode abrir um determinado leque de discussão e a religião também abrir um outro leque de discussão. E as duas matérias, as duas disciplinas, inclusive, se tivessem condições de caminhar juntas, acho que daria um bom debate dentro de uma escola com participação de todos os alunos. Então, uma segunda pergunta, inesperada, porém pertinente. Vamos supor, então, tá bom, é o Estado brasileiro que vai, laico, uma vez laico, vai permitir, vamos assim dizer, que haja aulas de religião no colégio, nos colégios públicos, né? Eu perguntaria, existiria um padrão religioso, assim, escola pública ensinará muçulmano, umbanda? O que se ensinaria de religião na escola? A religião no geral, o homem e a religião, ou uma doutrina? Não creio que pudesse haver uma doutrina enquanto Estado laico. Seria bem complicado, não é? O currículo ia ser esquisitíssimo. Né? Bom, esquisitíssimo e depois criaria-se, daria uma margem para dentro da escola começar já um conflito, uma briga religiosa que eu acho que não há de interesse nenhum da sociedade. Pois é, não existe interesse nisso, né? Então, nessa questão confessional, eu acredito que não. Mas na questão do debate, enquanto participação dos jovens, enquanto interesse dos jovens, enquanto contribuição para a sociedade, eu acho que seria um marco bastante importante e relevante para essa Sim, mas então, a conclusão, só para dizer, a princípio eu quero explicar ao público, em geral, que laico é um Estado que não tem religião, tá entendendo? A religião seria qual? A católica? Ele pode não ter uma religião, mas reconhecer que dentro do Estado que ele se situa, dentro do local, existem as pessoas que a têm. Mas tudo bem, mas eu queria saber uma coisa muito simples. Qual seria a religião adotada pelo Estado, uma vez que isso já está na boca do gol? Não, o Estado, enquanto tal, não teria uma religião. Mas sim, mas qual seria o currículo dessas aulas? Por exemplo, ciências da religião. Sim. Por exemplo, ciências da religião. Não se aplica porque você está lidando com crianças de 6 anos de idade a 10 anos de idade. Isso é um problema fundamental.
de quem defende o ensino religioso é como você compatibiliza esse currículo, que seria pretensamente um currículo que respeitaria todas as religiões. Você conhece esse currículo? Ele já existe? Na verdade, ele não existe. Não, né? mas foi cogitado. Nós fizemos um levantamento, existe uma iniciativa importante na sociedade brasileira de tentar construir um currículo nesse sentido, mas o que nós vimos nos estudos feitos pela Ação Educativa e por outras organizações é que necessariamente esses currículos acabam chegando a um conjunto de determinadas matrizes religiosas. Por exemplo, quando se fala no ecumenismo, você está falando de um conjunto determinado, né, de matrizes religiosas. Você tem certas crenças e cultos que nem sequer se reconhecem como religiões. São perseguidos, né? alguns. Como é que são? Né, por exemplo, as religiões afro, que nós chamamos de religiões, eles não são... Neguinho demoniza aquilo de uma maneira eles não se autodenominam religiões, então eles não estão sequer contemplados nesse tema de ensino religioso. Eles são crenças, né, são cultos. Então, na verdade, é importante só destacar em relação ao que o professor colocou, que essa possibilidade de se abordar a religião do ponto de vista das ciências, da antropologia, é possível sim, mas na universidade. Né? No máximo, porque é uma coisa muito ensino médio. Como é que você vai trabalhar isso com uma criança que nem sabe o que é Adão e Eva, ou o homem de Neandertal. Se formando com uma idade muito pequena, que é o que está hoje previsto no ensino religioso, no ensino fundamental. Né? Não estamos falando disso. Eu queria uma outra pergunta que eu acho que agora me bateu. Pelo menos teoricamente, há uma resistência e geralmente é um escândalo quando se descobre, por exemplo, livros didáticos com verve ideológica, né? Porra, fizeram um mapa errado, se lembra, né? Então, peraí, religião não tem muito a ver com ideologia, Bianca? Você não acha que... tá aqui, desculpa, Bruna. Desculpa, Bruna. Você não acha que ideologia... As pessoas tentam... evitar isso, essa contaminação imediata com as crianças, por várias razões. Então, a religião não estaria inserida dentro desse temor? Na verdade, eu acho que assim, no ensino fundamental não seria ensinado assim uma religião, tipo candomblé. Porque desde que eu estudo no ARC, no Artesano, desde a primeira série. Eu tenho ensino religioso faz 11 anos, desde a primeira série. O do ARC Diocesano é um colégio religioso. Sim, mas aí tudo bem. Nós estamos falando de ensino religioso nas escolas públicas. Eu estou falando de escola pública, mas eu tenho crenças que não são católicas. E eu acho que se você for... a gente não faz só trabalho de catolicismo, só fala da Bíblia. Lá, se você quiser fazer catequese, tipo, você faz o que você quer. Você pode pegar, eu quero o budismo do Nepal. Exatamente. O ano passado, a gente estudou o budismo, o hinduísmo, voodoo. A gente estudou o candomblé, a gente estudou todas as religiões. Mas que bacana, isso é muito bacana. Mas estudar religião, não tem problema. Eu, por exemplo, isso é a história das religiões. A história da religião, o aspecto antropológico. A gente também estuda filosofia a partir da religião. A gente faz debates. O problema é colocar... Primeiro porque não tem neutralidade, não existe vai ter algum fundamento religioso. Você colocar uma pessoa, por mais que ela queira ser, e a gente acredita isenta, que as pessoas... Né? Isenta, ela não é. Ela não é. E vai criar... Além do que, tem um problema que eu acho que é fundamental, que precede a isso, que é o seguinte, o Estado é laico. O ateu... Mas por isso o imposto que o ateu paga... O ateu é sacanagem com o ateu, né? Você pode sair da aula de ensino religioso. O imposto que o ateu paga, eu estou falando de escola pública. Eu sou ateu, o imposto que o ateu paga não pode sustentar, pagar o professor. Esse é o problema. Pô, vou ensinar uma coisa que eu não concordo, uma parte da população não concorda. Sou batizado, casei na igreja católica, meus filhos são batizados. Eu também. Agora... Mas o ensino religioso não teria como função ali de ensinar a religião. A gente faz trabalho voluntário a partir do ensino religioso. Tudo bem, eu concordo. A gente aprende filosofia. O ano passado a gente teve debate sobre a... Mas você está no colégio, que, por exemplo, eu quando era criança, eu queria estudar no colégio de padre, porque eu queria, achava legal. O colégio de padre, aí você vai ter os benefícios, tudo que você dá afim. Agora, você botar numa escola pública assuntos religiosos que serão... Vamos botar agora o Chico Cedrez, para ser diretor educacional do colégio. Chico, você como pedagogo, não está meio que óbvio, além de como pedagogo, aquela coisa que nós estávamos falando antes do programa. Assim, aí você vai, no século XXI, você vai estudar ciências, você vê o homem de Neandertal, pré-história, a Lucy, vê os dinossauros, vê toda uma coisa. E aí você vai para um catecismo que te bota, principalmente o criacionismo. Pô, lá no Rio teve uma época do garotinho que foi obrigatório botar o criacionismo. Isso é um absurdo. Ainda é obrigatório. A legislação mas no Brasil... Eles têm por isso, né? Eu acredito no evolucionismo. A questão básica que nós começamos a refletir em
em 95, 94, quando a LDB estava sendo organizada, porque A LDB seria? a Lei de Diretrizes e Bases, Tá, todo que mundo sabe. definiu em 96 o ensino religioso, no artigo 33. Foi em 96. 96. A Constituição da República já colocou. E o interessante é que em 96, na primeira redação que o Darcy Ribeiro fez, estava essa discussão que nós estamos tendo aqui entre o modelo de ensino religioso, como conhecimento religioso aberto do fenômeno religioso, e o texto ainda era, vamos dizer, discutido. Surgiram duas vertentes. Uma confessional, ou seja, se imaginava que era ensino de uma religião, ou de um pupurri, vamos imaginar assim, um pupurri de religiões. Tá, essa primeira redação foi destruída. Em julho de 97 saiu o texto que é hoje, que vigora ainda, que diz o quê? O ensino religioso é útil para o cidadão como conhecimento, ou seja, imaginar que alguém conhecesse a realidade brasileira e se entendesse como brasileiro, imaginando que essa lei é nacional, né? Sem esse componente da religiosidade, faltaria um componente. Quer dizer, o Lobão, nós estamos conversando aqui, quer dizer, você tem uma história onde religião, para o bem e para o mal, para trauma, para alegria, marcou a sua vida. Então, estudar isso, fazer isso um tema, né, com um debate. Mas eu, sinceramente, eu preferiria, se eu pudesse voltar ao tempo, de não ter tido as aulas de catecismo. Mas não é catecismo, Lobão. Exatamente essa é a diferença. Mentia com o padre aí. Não é catequese, não é formação. A ideia não é essa. O padre trabalha em escola pública e trabalha com religiosidade. Então tá bom, nós vamos falar sobre esse tema imediatamente após o nosso break. A gente volta daqui a pouco. Sim, eu acho isso muito impositivo, sinceramente. Não é uma imposição. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o MTV Debate hoje discutindo o acordo firmado entre o presidente Lula e o Papa Bento XVI, que prevê, entre outras coisas, aulas facultativas de religião do sistema público de ensino. Mas e o direito livre de escolha garantido pelo Estado laico? Isso não vai entrar em conflito? Então, como o senhor estava com a palavra, padre Frei, né? Qual é a diferença? Frei, padre? Frei pertence a uma ordem antiga, são algumas denominações, significa fraterno, irmão, Sim. ok? Então, todos padre é pai, né? Não, os freis podem ser padres ou não. Ah, muito bom saber disso. Mas então, o senhor estava com a palavra, né? Então nós aproveitamos para adicionar justamente essa dúvida. Como é que o Estado laico... Eu estava conversando com vocês no comercial, e estava dizendo assim, pô, só falta-me o ateu virar uma espécie de fumante teológico, não é verdade? Porque o ateu ele vai virar um marginal de uma sociedade que ensina-se religião aos borbotões. Eu acho que se a gente aproveitasse os intervalos aqui, o negócio pegou mais fogo no intervalo do que... Por isso que eu estou tentando recuperar, recuperar, vamos ver né? se a gente consegue resgatar, né? Eu acho que a sociedade ela tem que estar preparada, sobretudo, para uma preocupação minha grande, não é? Hoje nós temos uma diversidade religiosa e teológica no Brasil, assim, uma gama que dá para... Eu acho que você troca de religião mais do que troca de roupa, né? Outra coisa que eu queria dizer para o senhor, por favor, essa coisa desse excesso de religiosidade, me perdoe a interrupção, mas eu acho muito importante falar, que é, inclusive, uma notícia, quase um furo, não é um furo, mas é um furinho. É o seguinte, também está tramitando em tempo recorde no Congresso Nacional uma paradinha muito esquisita. E eu acho que já está aprovado, se não me engano. Sim, parece que sim. O senhor está sabendo do que eu estou falando. Absurdo, absurdo, absurdo. Sabe qual é? É o seguinte, você chega agora com essa lei. A Lei Geral das Religiões. Qualquer cidadão, você aí que está me assistindo, se tiver uma ideia turbinada e disser assim, vou ser o bispo de mim mesmo. Isso. Porque eu sou Deus e Nicuri é o diabo. Vou lá no tabelião e digo, sou eu, o Padre, o Filho, o Espírito Santo e o caralho A4, me deu uma religião. E o cara sai de lá, bispo. Isso não é um absurdo? Essa diversidade religiosa no Brasil também não é um sintoma de picaretagem coletiva? Eu acho... Bom, isso tudo que você colocou ao mesmo tempo... Mas é um pacote, Eu acho que nós vamos discutir... Hoje seria insuficiente para o estudo, mas vamos lá. Existem de fato picaretagens e não é só de XY denominação.
nas mais sérias também existem uma coisa humana, né? Mas eu acho que não é isso exatamente que a gente estava trazendo para cá. Não é que me ocorreu, me desculpa. Não, sem problema. Quando o senhor falou excesso de religião... Seria e poderia ser o interesse de uma tentativa de... Poderia ser até um outro debate, né? Não só outro debate, como uma discussão aqui longa, dá para outra tese. Isso chega às raios do imoral, né? Vamos se ver. Não tenha dúvida, não é? Mas eu acho que a gente pode dar uma contribuição, inclusive, grande a partir do aspecto religioso, enquanto discussão. Bom, tem a bendita questão que ele é facultativo. E dentro da questão de ser facultativo, a gente não pode dizer que o outro vai ser obrigado. Ele pode optar por não. Ok? Ele pode optar por isso. Mas é como aquele problema do que o Ximenes falou, Você né? tem um problema fundamental que nós temos visto nas pesquisas, é o seguinte: como é que se exerce a facultatividade para uma criança de ensino fundamental que só tem um professor? É o professor unidocente. Não tenha dúvida que isso aí vai ser inclusive o currículo recomenda que o ensino religioso seja feito de forma transversal. Ou seja, Chiquinho, agora nós vamos começar a aula de religião, portanto você pode se retirar, porque afinal você é o seu pai. E o Estado teria que oferecer alguma alternativa. Mas se vai ser um mal-estar terrível, né? Tem pai que vai ficar mal, né? Esse é o grande problema, o problema... Como é que o Estado, por que é que o Estado vai causar uma divisão vai se responsabilizar por isso que você está falando? Vai causar Não, teria que ter alternativa. Eu dou aula para essa molecada, eu sou professor de História na escola pública, Cassiano Ricardo, lá no Parque Cristo, a molecada pede, fala da gente lá e a gente fala com prazer. Mas a questão toda que eu estou dizendo é que justamente nessa realidade, eu acho que uma pessoa que tenha a formação adequada, e quando eu falo de formação adequada, eu não estou falando de católico, ok? Eu estou falando de uma pessoa que tenha a formação adequada, para dizer lá para o Joãozinho que ele tem valores a partir do conhecimento que ele traz de casa, do pai dele, da mãe dele, da igreja dele, inclusive para dizer ao outro que ele tem que ser respeitado dentro dos valores dele, entendeu? Sendo que o coleguinha do lado vai pensar diferente dele e tem que ser respeitado também. Para isso não precisa de aula de religião. Valor ético, valor... Era o ponto que eu estava até comentando com ele. A gente eles não querem ensinar a religião, eles querem mostrar para os alunos os tipos diferentes de... Não, mas para isso não precisa da aula da religião. A presença do ensino religioso como disciplina nas escolas traz toda essa discussão aqui que nós estamos tendo, todo esse embate, né, que nós estamos tendo de uma forma civilizada, nem sempre ele é feito dessa forma, né, para dentro da escola pública. Será que isso interessa a escola pública? O debate sobre qual é a verdade religiosa, qual é o dogma religioso? Agora, Lobão, o acordo aprovado com a Santa Sé, ele é mais grave, porque o acordo, não foi dito aqui por vocês, mas ele define o ensino religioso católico e de outras confissões. Uma revelação não. Artigo 3, a República Federativa do Brasil reafirma a personalidade jurídica da Igreja Católica. Leia o artigo 11. Leia o artigo 11. Ok, vamos lá, o artigo 11 está aqui também, né? Leia o artigo 11, por favor. Em observância ao direito de liberdade religiosa. Não foi tirado. Não tirou, não. Não foi retirado. Da diversidade cultural e da pluralidade confissional no país, respeita a importância do religioso. Qual que está valendo aqui? Em vista da formação integral da pessoa. Esse parágrafo é o 11. primeiro? Não, okay? parágrafo primeiro. Fala primeiro. Ok, posso ler também o primeiro, tá aqui, tá menor. Parágrafo primeiro do artigo 11. Do artigo 11. Do artigo 11. Do artigo 11 está lá do outro lado. Vamos ler o ensino religioso católico e de outras confissões. Mas por que católico vem primeiro? De matrícula. Mas é porque ele foi assinado com... Mas se eu fosse católico, eu ficaria constrangido. Aí volta nas regras elementares. Tudo bem, você tem razão. O ensino budista não faz sentido. Você tem razão. Não faz sentido. É importante dizer que é um acordo assinado com outro país em que o Brasil assume a Igreja Católica tem um Estado. O Estado Vaticano é um Estado. E de outros. Ave Maria, cheia de graça, senhor. Pelo acordo católico, vamos aqui, vamos à ordem do recinto. Ave Maria, você já fez bastante confessional. Você tinha que ter puxado o Pai Nosso aí. Não, mas tudo bem. A próxima será um Pai Nosso. Quem estava falando em uma palavra, senão todo mundo fica confuso. Ximenes, você estava falando uma coisa interessante. Eu acho que o fundamental é isso, assim, que na verdade o debate sobre o conteúdo do ensino religioso ele tem sido feito pela sociedade brasileira, como o professor colocou, não desde 96 ou de 88, ele é um debate antiguíssimo, desde que o ensino religioso foi retirado quando se proclamou a República. Quer dizer, tem um lobby aí fenomenal, há muitos anos. Inclusive o ensino religioso. Na década de 30, e que foi restabelecido na década de 30, de 34. Agora, o ensino religioso, só para vocês verem, é a única disciplina prevista na Constituição. Única? Será que é porque é a mais importante? É a cara do Brasil. Matemática não está na Constituição. É bom, sabe o que é pior? Que no Brasil, infelizmente, tá você bota qualquer salafrário, bota a mão numa Bíblia, vira um santo. Isso é um grande problema. Por falar em Bíblia, sem ser salafrário, Mônaco, eu queria dizer o seguinte.
eu não conhecia essa igreja Vineyard, né? Como é que é? Igreja alternativa, como é que tu Cara, teve o esse Jota já insight? esteve aqui com você, que é um outro parada. É um outro camarada nosso. Ele teve aqui numa outra discussão. Sim, de straight edge, talvez. Né? Então. A parada aconteceu assim, foram vários caras de várias denominações diferentes que se juntaram simplesmente sob a alcunha de Vineyard, porque foi uma igreja dos Estados Unidos, da Califórnia, que surgiu dentro do movimento hippie na década de 70, assim, abraçou a ideia. Mas videiras em Nova York, videiras na Califórnia. Napa Valley, né? Napa Valley. Mas a ideia vem mais da videira. A gente, gostamos de vinho sim, mas não é esse o ponto. Bom, Jesus também sabe. Opa, né? Mas o lance é mais ou menos assim. Nós acreditamos, cara, que ou você todo cristão é um missionário ou um impostor. Como é que é? Todo cristão é ou um missionário ou um impostor, saca? Missionário no sentido que eu quero dizer de promulgar. Você acha que só tem essas duas alternativas para ser um cristão? Para um cristão, sim. Você é um missionário ou você é um impostor? Mas você sabe o que é ser um missionário? Agora a definição de missionário... Você é um missionário? Bom, é que não é essa discussão, eu tô só pincelando e tudo mais. Mas... Não, você está falando de uma coisa do doutrinário, que seria a palavra mais mas isso dentro do anúncio, né? Mais específica. Assim, mas um missionário no sentido de continuar a fazer coisas que Jesus faria, que é amar o próximo, entendeu? Coisas assim. Falando do ponto de vista social. Falando em missionário, só para puxar para o ensino religioso, eu trabalhei durante uns 10 anos em sala de aula e eu tinha uma sensação bem interessante, porque os alunos me perguntavam qual era a minha religião no final do ano. Eu, como cristão, e como cristão protestante, tenho vergonha da bancada evangélica. Que bom. Entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa ridícula, cara. Você vai ser um pastor na sua igreja. Lá, você é um legislador. Você é administrador na prefeitura, seja... Você é o bem público, não é o bem de uma... justamente. Uma questão que é fundamental é a diferença do público com o privado. Cara. Então, mas é fundamental. Exatamente essa inclusive nesse debate do currículo, tá correndo. O debate de história e geografia é um debate do público, né? Um debate da ideologia do público. Mas o debate religioso é um debate do âmbito privado, né? Isso não está ameaçado no Brasil. Porque é uma coisa muito íntima. Isso é um debate fundamental, é o debate fundamental da Constituição, inclusive do privado. É a discussão que a gente estava tendo no intervalo. Vocês acham que pode não ser confessional? Ele deve não ser confessional. É que vocês não têm a distância crítica suficiente para não ver a atrocidade que está acontecendo, gente. Por exemplo, nós estamos falando... Vocês estão muito dentro, estão muito animados, é a posição do acordo. Nós estamos falando de escola pública. É que a religião invade o espaço público. Eu não posso deixar de falar isso. Eu acho que eu sou o único padre professor de escola pública na Prefeitura de São Paulo. Acho, né? Eu tenho quase certeza disso, né? Sou concursado, sou professor de escola pública de São Paulo, professor de história. Religião ainda não entrou. Professor de história. Quer dizer, a gama e a necessidade da molecada de estar discutindo outras questões, isso é muito latente dentro da escola pública. Filosofia, ética. Ok, também concordo. Mas então tira, o religioso já é uma tendência, porque se você coloca o religioso, o não religioso fica abaixo. Eu não sou religioso, eu vou ficar abaixo, eu não quero ver. Estuda ética, estuda sociologia. Estuda ética, não tem ensino religioso. Gente, quando você fala de ética católica, ética muçulmana, ética filosófica. Quando você fala de ética, você está trazendo uma discussão que ela tem que estar presente. Não, aí tem uma colisão fundamental. Você pode trazer religião é do âmbito privado. Religião é uma questão de respeito e de liberdade. O Estado brasileiro assegura e protege a liberdade religiosa de todos. O problema com o ateu. Onde você fala em respeito à liberdade religiosa, religioso, você tem que levar isso para a sala de aula hoje. Tem que levar para a sala de aula. Hoje ele é... O que você leva para a sala de aula o religioso é queimado filme porque a liberdade religiosa e de crença. Ainda não é isso. Mas você não pode, mas pelo menos aqui nós estamos falando muito diferente, nós estamos falando de respeito à identidade religiosa. A pessoa tem que tomar as rédeas do programa. Para isso não precisa de ensino religioso. Só uma coisa. Ele contribui? Está falando uma lenga-lenga isso aqui. Não contribui. Vamos tentar, só vou lembrar umas coisas práticas, contribua. assim. Quando a gente está pensando no espaço de sala de aula, é um espaço aberto para discussão de coisas que são patrimônio cultural da humanidade. Essa é a definição básica daquilo que deveria estar no currículo. Ou seja, a escola é o lugar onde se ajuda as gerações que vão chegando, crianças e adolescentes, né?
pensando em educação básica, vão ter que dominar aquilo que é do domínio público. Exatamente, concordando com você que não é a convicção religiosa, não é a intimidade das pessoas. Quando você fala de ateísmo, né, é só olhar. O ateísmo é uma forma analisada dentro do fenômeno religioso, não contra Deus. Não, mas porque parte de um princípio. Estigma popular. Mas assim, o Betinho, que foi o mais clássico dos caras que fez bem nesse país e se dizia ateu, tem uma formação religiosa fantástica e essa formação religiosa para ele foi o arcabouço ético, moral, para ele fazer o bem. Então, a ideia Quem é a pessoa? O Betinho. Ah, é? Herbert de Souza, né? Quer dizer, ele foi formado lá pelo padre Matheus Rocha, fez toda, né? Mas há uma suruba ideológica no Brasil, que a teologia, que, pô, a libertação é uma coisa que, pô, o ateu se confronta na boa. com então, a essa filosofia. reflexão você traz para o espaço da escola e dá status de conhecimento para isso. Por quê? Porque as manipulações religiosas que nós temos hoje no Brasil, são intensas, quantos né? milhões que são manipulados religiosamente, eles faltam discutir isso. A questão não é excluir o tema fenômeno religioso da escola. No Brasil, assim, mulher, futebol e religião não se discute. As coisas essenciais na vida se discutem. Então, se religião é uma coisa que incomoda tanto, né, que a gente debate acaloradamente porque incomoda, ou marca, né? Se a gente faz isso, beleza, que vamos se repensar status. em relação a isso, né? Bom, olha, nós temos que ir para o break. Vamos um pouco de água, vamos meditar aqui, vamos dar um mantra. Daqui a pouco a gente volta. Mas o problema é a disciplina. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, estamos no último bloco do nosso querido MTV Debate ao vivo, que isso dá uma tensão, né? O ao vivo está sendo aquela tensão mais dionisíaca no nosso debate. Então é o seguinte, é o último bloco, Paraná, eu vou fazer uma pequena leitura do nosso mural aqui para saber qual é a da nossa audiência, né? Tem o Kleber Catão que diz o seguinte: religião se aprende em igreja. Caso deseje ensinar teologia nas escolas, está aprovado. Lembrando que cristianismo não deve ser o único tema abordado. Certo, Paula Tejando. Paula Tejando é ótimo, hein? Paula/Tejando. Paula Tejando é muito bom. Religião se aprende em casa. Quem educa e forma o caráter do cidadão é a família. Aí tem o Cruz. Cruz é um também, ó, nome muito significativo. Específico. Né? A religião é algo que é passado para nós pela cultura mundial. Na maioria dos pais, os pais são religiosos, os avós religiosos. Já viu alguma criança/adolescente virar religioso por conta própria? Olha que eu acho, Cruz, que hoje em dia até isso é capaz de acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, nós combinamos aqui no intervalo comercial que vamos fazer um último statement claro e lúcido, translúcido para toda a rapaziada que está vendo entender exatamente o ponto de cada um. Começamos alternadamente, começando pelo Salomão Chimendes novamente. Entendo que a presença do ensino religioso nas escolas públicas, é importante ressaltar que nós estamos debatendo a escola pública e não a escola privada, que tem um imposto do cidadão, exato, né? É imposto do cidadão, com o qual todos contribuem, os que creem, os que não creem, né? Os que querem crer, os que querem crer, os que não querem crer. A presença do ensino religioso, na minha visão, é um entulho pré-republicano. Adorei a palavra entulho. É um entulho pré-republicano que precisa ser retirado da nossa legislação. Né? Isso traz uma série de problemas, né? O primeiro deles foi discutido aqui longamente, que é o problema da configuração, de como configura esse ensino religioso, né? Abre espaço para discriminação e envolve a escola pública com temas que eu entendo que não são temas da República, temas do público, temas... São da seara da pedagogia. São da seara privada. E esse acordo assinado com o Vaticano, ele retrocede no que seria a nossa tarefa de praticamente uma traição, eliminar, né? Esse entulho. Né? A nossa tarefa é eliminar, democraticamente, claro, precisamos discutir isso com a sociedade, com os congressistas, mas eliminar essa previsão do ensino religioso. O acordo com o Vaticano vai em outro sentido, vai no sentido de reforçar a presença desse ensino. Por isso que ele é inconstitucional, inclusive. Então, inconstitucional é uma conclusão bastante peremptória. Frei, por favor, a palavra é sua. Eu não posso concordar totalmente com as expressões como o ensino religioso seria discriminatório, seria um entulho, sobretudo porque nós estamos num país onde, graças à religião, nós temos questionado diversas vezes os direitos humanos, a dignidade do cidadão, o perdão para as pessoas, a justiça que deve ser presente o tempo todo, a esperança e, sobretudo, o amor. Eu não considero isso entulho.
Ao contrário, Mas isso não é né? monopólio da igreja, né? Não é e nem deve ser, e graças a Deus que não seja. Espero que pessoas que não têm nenhuma confissão religiosa também tenham isso. O único problema é que tudo isso daí faz parte também daquilo que se deve ser passado para as pessoas, ou no mínimo discutido, elencados, levantados dentro de sala de aula, ok? A partir de temas religiosos. Eu acho que faltou a gente discutir aqui, não é? Mas uma outra oportunidade, quem sabe, não é? Se nós teríamos pessoas preparadas e adequadas para estar em sala de aula, discutindo, questionando e levantando temas assim que eu acho que são tão importantes na formação do nosso povo, porque se a gente pega, sobretudo na escola pública, que ela está presente mais na periferia das crianças mais pobres, que estão sujeitos a drogas, a violências sexuais, a tantas outras questões, que eu acho que a religião tem sim uma enorme contribuição. Daí eu acho que a expressão entulho aí, eu acho que tem que ser tirada. Muito obrigado. Agora eu vou botar uma bomba para assim, tipo, debate posterior a esse. Sabe o que acontece? Imagina num ensino religioso, eu vou te passar a bola. Aí vem assim, tema aborto. Aí a religião vai ter eu acho que vai ser unânime numa coisa, e isso é um perigo. Por favor, Mona. Cara, eu acho que o Estado tem que, e quaisquer atividades que ele venha desempenhar, inclusive essa parte de educação, ela tem que ser completamente desvinculada mesmo de qualquer tipo de ensino religioso, até porque a César o que é de César, a voz da sabedoria já disse há muito tempo, né? Agora, eu acho que isso é de inteira responsabilidade dos pais, familiares ou responsáveis pelas crianças. Uma coisa privada, vamos dizer assim. Privada. Foro íntimo. E muito importante. Sim, claro, ninguém discute isso. Muito importante. Mas tem que ser na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Justamente. Falou Bruna Biancardi, por favor, suas palavras finais. Eu acho que o ensino religioso no colégio é muito importante, porque como foi importante para mim, porque eu não desenvolvi uma religião, eu desenvolvi o meu eu cidadão, entendeu? Eu aprendi a olhar o mundo com outros olhos, eu aprendi a olhar o que estava em volta, não só o que estava, tipo, na minha casa. E eu acho que tem que ser ensinado assim no colégio, porque eu, por exemplo, passo meu dia inteiro no colégio. E eu vejo muito pouco meus pais, assim, porque meu pai viaja e tal, eu chego cansada em casa, vestibular. Então, pra mim, foi muito importante o ARC ter me ensinado a religião, porque assim eu consegui me formar, além de tudo, como cidadã e consegui ter um desenvolvimento pessoal muito importante. Pois bem. Então agora Roberto Leão, presidente da CNTE, um dos maiores sindicatos da América Latina, segundo o CIMED, de professores, né? De trabalhadores de educação, né? Uhum. É o seguinte, eu acho que o ensino religioso deve ser alguma coisa restrita às escolas que são religiosas, escolas particulares, a escola pública, e nós estamos discutindo a escola pública, não deve ter ensino religioso. Trabalhava num colégio católico. Se você é locutor de futebol, também não diz qual é o time, isso é muito... Mas não era por conta disso. Mas não era por isso. A abordagem. A Bruna tem experiência lá no colégio, mas assim... Você tem que ser isento, de certa forma. E essa isenção não é absoluta, porque o professor de história não é absolutamente isento, de geografia não é absolutamente isento. Então, falar a partir de um ângulo, quer dizer, o padre tem... Quer dizer, o momento que os alunos sabem que ele é um frei dominicano e tudo mais, é da onde ele fala. Se ele falar com respeito, é como um professor de história que eventualmente é comunista e consegue ter uma abordagem para aquele que tem uma outra perspectiva, né? Chico, mas seja o espaço da escola. O problema religioso é que é questão de fé. Aí que não é, ele passou a ser uma coisa... Eu até acho que você pode ser um professor desse tipo, não estou duvidando. Eu acredito, pelo que você está colocando. O problema é que não existe... Você deve controlar a sua neutralidade, segurar, para tentar ser um matemático também não é neutra? Não, a própria temática de religião. Com um conceito cristão, no mínimo. Agora, quando você tem um acordo que diz que... Primeiro que eu acho que está errado, porque diz lá... católico e de outras. Aí todo mundo vai dizer... Já questionou, isso é muito feio. De qualquer maneira, é deselegante. Mas é deselegante. A princípio, para não dizer mesquinho. Para dizer o mínimo, é deselegante. E oportunista. Mas isso... Quando você tem isso, vai dar... E eu estou também discutindo a partir de conversas que eu tive com pessoas que defendem o ensino religioso, mas não defendem a redação que está nesse acordo. Não, e a redação concordamos com você. E aí é o seguinte, vai dar condições maiores para o proselitismo religioso. E vocês não acham que vai dar problemas na situação? Eu estou imaginando. É o problema. Outra coisa que eu me imaginei agora, que eu acho que vai acontecer. Vai virar confessional. É aquela coisa assim, aí vai isso para a escola. Aí tem certos pais que vão interferir. Não quero. Aí o filho também não quer. Aí, como é facultativo, o pai não deixa, aí deixa 2, 3 crianças com essa aula de religião.
por favor, se retire aí, vai começar aquele constrangimento, bullying e, pô, você não é a porra, não sei o que, o governo deve não. colocar uma outra atividade para substituir a aula de ensino Eu não religioso. concordo. Aí é outro ponto que eu não concordo, Por quê? porque o governo. Porque eu parto do princípio que o Estado é laico. O Estado não tem que financiar ensino público, religioso, né? Ensino de religião, claro que nem substituir, nem criar, por exemplo, o menino que é muçulmano, por exemplo, numa classe de católico, ele vai sair. Ele seria uma grande Ele este ele vai sair da classe de católico. para discutir religião. Uma aula de religião. O que seria para você uma aula de religião? Do jeito que nós Na estamos sua falando. visão, o que é uma aula de religião? Na minha visão, a aula de religião. Como seria para você, um professor dando uma aula de De religião? uma religião, de uma Não, denominação. porque para é você, profissional, pra fundamentos você, da não, você religião, acha que ele ia fundamentos da religião. dar? Você acha que ele ia dar os fundamentos da Bíblia, essas coisas? Eu acho. Você quer saber? Porque Eu tá acho. totalmente errado. Não tô. Mas aí, Não tô e vou te dizer, não tô. E sei que não tô. Tanto não tô que no Rio de Janeiro, com uma lei, com a redação da LDB modificada no governo passado, que era melhor do que esse acordo, no Rio de Janeiro, o garotinho criou uma norma legal aprovada na Assembleia Legislativa que diz que o cara, para ser professor e fazer concurso público, tem que ser indicado pelo superior hierárquico Ensinar o religioso. criacionismo também. Tá que é certo? tão- Eu tenho ensino religioso. Eu tenho a lei Aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou. foi diferente. Não, e aprovou um projeto chamado Deus da Escola, em 2007, Eu 2008. tenho ensino religioso há 11 Mas eu não anos. estou dizendo Cara, você, isso eu tô tudo- falando, esse é o isso problema tudo- do Rio de Janeiro. Eu pego o exemplo do Rio de Isso, Janeiro. não, concretamente Esse é o tem problema. problemas. Nós não estamos... Esse é o problema. E vai haver mais problemas pelo nada A 100% aplicação. bom. Com essa definição do acordo, você vai agravar os A minha professora falou, problemas você vai ser existentes. católica. Mas você pode ser, eu estou falando que vocês, aqui estou separando, porque vocês estão discutindo num outro patamar. Mas isso abre a possibilidade. A lei do Murphy se aplica aqui. Abre a possibilidade de ter o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu talvez não prestei atenção, mas no começo do programa, pelo que o anúncio foi dado, essa proposta na Câmara passou com esta restrição. Não, integralmente. passou integralmente. Inclusive, Com no a acordo... recomendação de tirar exatamente Não passou a a restrição. recomendação. Inclusive, no acordo que mas foi falou feito que pelos então parlamentares deve para estar aprovar absurdo. de forma sumária, na noite da quarta-feira passada, a Lei Geral das Religiões. Foram aprovadas absurdo, como gêmeas siamesas. Né? Então, está na conta Por isso que eu não poderia deixar de importante falar. dizer isso, está na conta da hierarquia católica, que forçou a aprovação desse acordo, a aprovação da Lei Geral das Religiões. Porque o acordo foi aprovado o acordo com a Igreja Católica foi aprovado no acordão político dos bem a Igreja partidos, Católica, da Santa Sé, né? maioria dos partidos políticos, para aprovar também a Lei Geral das Religiões. Foram aprovadas as duas integralmente, sem emendas, como se fossem Tempo recorde gêmeas também, siamesas. né? Não, tramitou menos de No 2 meio desse meses. escândalo todo. Não vejo essa confusão toda. Bom, gente, eu tenho que ir pro comercial. Agora também tem o seguinte, saiu nos jornais hoje que fizeram um ensino de faculdade no Brasil e em São Paulo. Mais de 726 mil estudantes têm um péssimo ensino no Brasil. E a gente falando aqui de ensino em religião no país. Vamos para os comerciais. Pois é, da era hierarquia justamente o que eu Só queria... para você ter uma ideia, a lei do Rio de Janeiro. Pois é, estamos de volta hoje com um debate muito palpitante, que é a religião se aprende em casa ou na escola. Fomos motivados a fazer esse debate depois que a Câmara dos Deputados ratificou um acordo entre o presidente Lula e o Vaticano. Abro essas aspas. Vocês se lembram que foi justamente naquela época que o Lula chegou aqui e declarou muito bonitamente que nós estamos vivendo num estado laico, justamente quando estava o nosso querido Papa aqui do Brasil, o que é muito esquisito, né? Então é o seguinte, nós estamos na linha uma pessoa que está aqui, que se chama Pedro. É você que está na linha, Pedro? Boa noite. Boa noite. Diga lá o que você tem a nos dizer, a nos esclarecer, qual é a sua opinião em relação a essa lei. Então, eu tenho ensino religioso na escola e realmente eu acho muito proveitoso, porque não tem esse negócio de neutralidade, eu acho, porque se a neutralidade impede que se ensine ensino religioso, então não pode ter sociologia, filosofia e história também, porque temos professores capitalistas e comunistas. Me diz uma coisa, eu queria só ratificar. Você falou que não tem a menor neutralidade no ensino religioso da sua escola, é isso? Não, existe a neutralidade, pelo menos a tentativa. Mas como vocês A tentativa, falaram, mas não ocorre isso, né, Pedro? Você sabe disso, né? sim, não ocorre totalmente. Eles tentam ser imparciais. Mas esse tipo de coisa é como convicção, não tem percentual, porque um cara que é convicto, 99% já é um vacilão. Então também esse tipo de ideologia, quando contamina, também contamina, você não acha não, Pedro?
Também, mas assim como em História, Sociologia e Filosofia, isso não pode impedir a matéria selecionada. Em outras palavras, vocês, alunos, ficam relevando uma lavagem cerebral dos professores. Aí vem um capitalista, prega o capitalismo, aí vem um comunista, prega o comunismo. E vocês lá, levando aquela pancada ideológica. Não é basicamente por aí? Isso mesmo, mas eu acredito também que assim, como na matéria de Biologia também, se não pode ensinar o ensino religioso, não vai mais poder ensinar a corrente criacionista, por exemplo. E você, agora pergunto eu a você é a favor do ensino religioso ou não? Eu sou totalmente a favor. Pô, agora você me deixou confuso. Você falou uma série de coisas, né? Você tem alguma coisa a perguntar para ele? Eu entendi o que ele falou. Ele falou que, tipo, você tem ensino religioso e que você estava falando que é imparcial, mas assim como tem história, geografia, matemática, os professores também são imparciais. Parciais. Mas, são parciais. Eles tentam ser parciais. Mas só que o cara está ensinando matemática e dá uma palhinha de comunismo. O cara se imagina se estivesse ensinando comunismo e fala comunismo. Então, mas tinha a professora que era anti-governo e falava, olha, eu sou assim, mas eu vou ensinar assim. Ela se posicionava, mas ela tem que ensinar. E no ensino religioso, eu não acho que vai chegar um professor e vai se posicionar assim, olha, eu sou católico, abre a Bíblia. Nunca vai ser assim. Nunca foi mas assim também seria comigo. muito grotesco, né? Vamos ver. A questão é que não dá para assim. comparar, esse é o problema. Não dá para comparar Nunca História, foi assim. Geografia, Sociologia com o ensino religioso. Um cara dá uma palhinha ideológica Mas aqui. que é comunista tem que ensinar o capitalismo. Ele não vai ter um lado, só que o comunismo é questão de fé. Você é ideológico. E o Inclusive, nós somos uma escola predominante comunista. Tem um monte de professor Eu comunista. acredito. Você pode acreditar no Adão e Eva se você tiver fé. Você pode pegar o Antigo Testamento e pegar e dizer lá, pro muçulmano, o filho que o Abrão levou para sacrificar era o Ismael. Não, acho que pro cristão, pro campo, é o Isaac. Então Tem uma questão fundamental aí que eu acho que não está sendo pro cristão é o Mas aí Isaac. que tá. Então qual deles é que você vai dizer pro aluno que te perguntar? Então, esse é o problema. É por isso essa é uma questão. Escolhe qual ele quer ser. Com licença, eu gostaria de colocar uma coisa, assim, após algumas interrupções, mas é que existe um outro ponto de vista que não foi comentado ainda, que é que isso também, com o tempo, se torna só uma desculpa para os pais brasileiros se isentarem de mais uma das coisas que eles poderiam ensinar para os filhos, deveriam formar os filhos em casa. Né? E eu não estou falando de escolas como a Arquidiocesana, porque eu sei que os pais que colocam filhos na Arquidiocesana, eles esperam que os filhos tenham esse tipo de formação. Porque a minha mãe é espírita. No momento ela quer que eu seja católica. Não, mas quer que você tenha uma formação dentro desses moldes, né? Senão não teria te colocado lá, teria te colocado de repente. Eu estou no ARC pelo tipo de ensino e educação que ele me deu. Vou fazer uma pergunta ao Frei, que eu quero dizer. Eu vou fazer uma pergunta. O senhor fica com a palavra. É o seguinte: o Brasil já tem um tabu muito grande. Por exemplo, há políticos que perderam eleições simplesmente por dizer que são ateus. Então nós temos uma impressão. Deixa eu elaborar a minha pergunta. Então nós já temos uma resistência. O coletivo brasileiro praticamente associa ateu, vilão. né? Ponto. Quem é o político que quer ser presidente da República? Olha, eu sou ateu. O Fernando Henrique falou, ele falou aqui em São Paulo, ele perdeu a prefeitura, depois teve que se converter para ganhar a presidência. Então nós estamos num país assim, nesta natureza, de terceira categoria. As pessoas têm esse tipo de mentalidade. Agora, você põe religião no colégio, isso não vai piorar esse tipo, não vai deixar o ateu mais ainda a parte da sociedade, porque aí é um problema que colateral a isso tudo, né? Permita-me colocar uma outra coisa. Eu acho que a abordagem religiosa na escola pública deve se dar através da sociologia, da antropologia, o fenômeno religioso que existe e que desde que o homem está na Terra, quando ele não sabia explicar muito bem, ele identificava aquilo como uma divindade, o Tupã dos índios, né? Tudo isso. E os nossos deuses também. Mas eu acho que por isso não tem que ser na escola pública. Até porque a escola, eu volto àquela discussão inicial. Público é público, privado é privado. Né? O imposto do ateu, eu vou pegar o ateu de novo, vocês vão dizer que eu sou chato porque eu vou pegar o ateu. Não, eu fico representado, me sinto... O imposto do ateu não pode subsidiar o ensino religioso, porque ele não tem religião. Exatamente. Muito obrigado, Roberto. Chico Cedrez, agora suas últimas considerações. Pensando no direito da criança e do adolescente que estuda na escola pública, a partir do momento que a gente atrofia a abordagem da realidade, ou seja, prescinde dos aspectos religiosos, a gente está tirando esse direito. Então, assim, quando se pensa numa escola
no Brasil, que já discrimina o aluno da escola pública porque ele tem menos condições ordinariamente do que quem estuda na escola particular, estabelecer que na escola particular ele tem a possibilidade de fazer essa abordagem é tirar mais um direito desse aluno da escola pública. Então, pensar no ensino religioso, não proselitista conforme a lei prevê. Pensando no ensino religioso, onde o fenômeno religioso é aprofundado, é dar a esse cidadãozinho que está ali se formando, né, abrindo um horizonte, também esse cenário religioso, que é condição para se entender. Tá ok, Chico, muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, estamos terminando o nosso programa. E eu queria dizer o seguinte, o governo do presidente Lula tem cedido muitas concessões de rádios a evangélicos, essa bancada do lobby evangélico. Então nós temos, inclusive, fora das aulas, na televisão de todos os lares brasileiros, uma série, quase que é uma rede nacional de cadeias de vários bispos por metro quadrado, missa no domingo, e você já tem essa enxurrada de coisas. Então, pelo amor de Deus, já que estamos falando nesse tipo de coisa, pô, passa à frente, né? Respeita a quem não acredita e quem tem outros tipos de não crença. Muito obrigado e boa noite. Valeu. A seguir, MTV Lab Disc. Classificação livre.